e todos os seus apoiadores vem crescendo. Quer um exemplo disso? Vou trazer agora na próxima matéria. Olha só essa matéria. E eu pego jornais, mídias e redes sociais de todos os espectros para mostrar para você realmente o que está acontecendo. Vamos lá. Esta aqui é do O Antagonista. 79 procuradores federais pediram um inquérito contra Jair Bolsonaro por incitação ao crime. A complementação dessa matéria eu trago aqui no Terra Brasil Notícias. Procuradores pediram a Augusto Aras, que é o chefe do Ministério Público Federal, que investigue Bolsonaro por suposta incitação ao crime. O próprio Augusto Aras já mudou a sua postura. Durante o governo Bolsonaro, os reclames da esquerda era que Augusto Aras segurava muita coisa em relação a Bolsonaro. Já agora, Aras já não está segurando, inclusive tem pedido do próprio Aras de investigação de aliados de Bolsonaro. Olha só a matéria. Um grupo de procuradores da República apresentou nesta quinta-feira um pedido ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja investigado por incitação ao crime. Eles apontam manifestações de Bolsonaro ao longo dos últimos 4 anos, no qual ele criticou o sistema eleitoral. Ao longo de seu mandato presidencial, foram numerosas as ocasiões em que afirmou que o resultado das urnas que o elegeram não foram fidedignos à votação que teria recebido. O que, se não fossem por elas, ele teria sido eleito, não no segundo turno, mas no primeiro turno, ainda em 2018, é o que diz o documento. O que eu quero mostrar para você aqui? O sistema está contra Jair Bolsonaro. O Ministério Público, o maquinário do Estado como um todo, já vê na figura de Jair Bolsonaro como responsável, sim, por todos os atos que estão acontecendo e querem a cabeça de Bolsonaro. A imprensa, que muita gente despreza e chama de lixo, você tem que entender uma coisa: ela tem força. Ela tem força para queimar e destruir a reputação e conduzir a opinião pública. Parte da opinião pública já se seduziu aos encantos da imprensa e hoje já são contrários a Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, isso aqui que eu estou querendo dizer para você é que a situação do mandatário, de Jair Bolsonaro, do ex-mandatário, está se complicando a cada momento. E o meu intuito aqui não é mentir para você e ficar contando inverdades como vários outros canais fizeram. Eu estou aqui para trazer a realidade. É isso que está acontecendo no Brasil. É isso que o Brasil percebe hoje. Mas vamos lá, tem mais matéria aqui para vocês. Essa matéria foi publicada no Metrópolis. A proposta de decreto para golpe dá munição à ofensiva jurídica de Lula contra Bolsonaro. Você está vendo que a própria mídia de esquerda já vem entendendo o que eu estou falando e chancelando isso? Pois é, presta atenção. Uma minuta de decreto para instaurar o chamado Estado de Defesa no TSE e rever o resultado da eleição foi encontrado pela Polícia Federal após a busca e apreensão na casa de Torres, que é o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que se encontrou com Bolsonaro um dia antes do que aconteceu lá em Brasília, dos ataques. Torres é investigado sobre a suspeita de omissão proposital na cadeia de eventos que culminou com a depredação da sede dos 3 poderes no último domingo. O agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal teve a prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal e prometeu se entregar quando voltar dos Estados Unidos, o que pode acontecer, inclusive, hoje, dia 13. Olha só, o próprio jornal Metrópolis, que sempre teve contra Bolsonaro, já vê que isso aqui vai ser utilizado como munição contra Bolsonaro. E a direita? A direita que não era extremista, bolsonarista, como diz a mídia, como ela está reagindo? Está reagindo como a própria esquerda. A Polícia Federal encontrou ontem na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, uma minuta de documento para tentar alterar o resultado da eleição. Mais uma evidência de que Bolsonaro e seus aliados colocaram a nossa democracia em risco. Ou seja, a própria direita já comprou a ideia de golpe de Estado de Bolsonaro. Esse aqui é o João Amoedo, o criador do Partido Novo.
Ah, mas tudo bem, o João Amoedo você não pode levar em consideração, até porque ele fez o L. Pois é, mas já outros membros, inclusive do Partido Novo, o MBL, que se intitula como direita, outros youtubers da direita já estão contra o Bolsonaro, falando que sim, a intenção dele era um golpe e comprou a narrativa conforme a gente expôs para vocês. O pior de tudo sobre esse documento que foi vazado é que o próprio ministro Anderson Torres, no Twitter, confirmou a existência desse documento. Mas qual o intuito dele confirmar e não contestar esse documento? Será que ele foi ameaçado? Ou será que ele teme as represárias? Isso está sendo discutido muito nos grupos das pessoas ainda ligadas a Bolsonaro. Será o que levou Anderson Torres a assumir, e ainda de forma tão rápida, essa situação? Vamos lá. Agora, por último, mas não menos importante, essa matéria aqui também circulou no Metrópolis do Guilherme Amado. Olha só, dei ordem para prender todo mundo no Planalto. Foi o que disse o comandante da GSI. Várias outras matérias, e só para você entender, GSI é o Gabinete de Segurança Institucional, hoje nas mãos do governo Lula. E o comandante, que é o general Gonçalves Dias, do GSI, foi indicado por Lula. Só que várias outras matérias dizem que o comandante do GSI retardou a ação dos policiais em relação aos atos que aconteceram. Ou seja, é nítido ainda o racha em relação aos militares com Lula. Lula não ganhou a opinião dos militares. Ainda tem um racha. E essa briga o Lula vai ter que domar se ele quer governar, porque isso ainda vai trazer problemas e eu sei que pode dar ruim para Lula. Mas o problema aqui é que Lula está começando a fazer isso. Essa declaração do general mostra que ele está com medo. Não, eu mandei prender todo mundo, ou seja, a coisa está apaziguando e realmente o discurso está conduzindo para o caminho que Lula queria que fosse conduzido. Resumindo para você, todos que estavam a favor de Bolsonaro, agora estão se afastando de Bolsonaro e estão simplesmente lavando as mãos e deixando Bolsonaro apartado deles. Entenderam? Inclusive os militares. Gostou do conteúdo do nosso canal? Ficou até o final? Fala o que a gente pode melhorar aqui no canal para continuar trazendo as informações com maior qualidade e efetividade para você. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e que Deus abençoe a nossa nação para que a gente realmente consiga ver uma luz no fim do túnel. Um abraço.